dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus te dê forças, que Deus te dê sabedoria, que a presença do Senhor esteja sobre você hoje e todos os dias da tua vida. Que o amor de Jesus renove-se sobre a sua vida. Como é que você está hoje? Como é que você acordou nesse dia? Você acordou feliz? Acordou animado? Olha, eu quero dizer para você uma coisa: independente do seu humor, independente das sensações que você tem, o nosso Deus não mudou. Os seus planos para nós não mudaram. Os seus sonhos para nós não mudaram. Às vezes nós temos a sensação, hoje eu não acordei num bom dia. Na verdade, o bom dia, quem decide, né, é Deus. E para Deus todos os dias são bons, porque Ele tem sonhos de bem e não de mal, de bênção e não de maldição para nós. Então não fique aí amaldiçoando o seu dia, dizendo, hoje acordei com o pé esquerdo, hoje o dia não vai ser bom, hoje isso, hoje aquilo. Gente, não. Hoje é um dia que Deus me deu de vida, um dia do sonho, do propósito de Deus na minha vida. Vai ser um dia abençoado. E quem decide isso é você. Você acorda de manhã, você coloca no coração, né? Deixando bem claro, a minha vida pertence ao Senhor. E esse dia será para a glória dele. Esse dia será conforme Deus quer que seja. Amém? Aleluia. Queridos, nós estamos falando sobre as águas que vêm de Deus. Águas profundas que Deus tem para nós. Se você não ouviu o devocional de ontem e o de anteontem, convido você a dar uma paradinha e a voltar nos devocionais de ontem e anteontem e ouvir, né, o devocional que você não ouviu. Porque nós estamos falando sobre as águas que Deus nos oferece, né? Jesus disse para aquela mulher no poço em Samaria que quem bebesse da água que ele dá nunca mais teria sede. Também ele falou no meio da festa ao povo em Jerusalém, né, que quem bebesse da água que ele dá do seu interior fluiriam rios de água viva. Rios de água viva. E nós entendemos pela palavra, ela mesma revela que essa água é o Espírito de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo que Jesus prometia a todos que nele crescem, que o recebessem, receberiam também o Espírito do próprio Deus habitando em nós. E esse Espírito é o único que pode saciar a sede da alma humana. E hoje eu gostaria de ir num texto que para mim é um texto muito forte, em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Nós temos o profeta falando ao povo de Israel, ou seja, pessoas que já tinham uma relação com Deus, pessoas que já andavam com Deus, que tinham uma história com Deus. E aqui o profeta faz da parte de Deus um protesto, uma reclamação. Deus está indignado com o povo, porque o povo acabou se afastando dele. E quem sabe eu estou falando com pessoas hoje que algumas também se afastaram de Deus. Ou talvez você nem se deu conta que está longe de Deus. Talvez você diga, não, mas eu ainda tenho água no meu reservatório, né? De alguma forma eu vou à igreja, eu ouço devocional, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu tenho alguém na minha família que é cristão, eu converso com essa pessoa, eu ouço louvor no meu carro, então tá tudo bem. Será que é só isso que Deus espera de nós? Então vamos ao texto bíblico. Diz assim: porque o meu povo cometeu dois males. Olha só, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas,
cisternas rachadas que não retêm a água. Olha só, o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva. Segundo, cavaram para si cisternas rachadas que não retêm a água. Nós falamos no primeiro episódio dessa série que existe uma diferença entre uma fonte de água viva e uma cisterna. O que é uma fonte de água viva? O que é água viva? É uma água corrente. É uma água que está sempre correndo, mudando. É uma água que vem de um córrego, que vem de uma fonte de água. Pode ser uma fonte subterrânea, por exemplo, um aquífero, né? Uma fonte subterrânea que dá origem a um poço, por exemplo, né? Que dá origem a uma nascente de água também, a uma sanga. Na verdade, todos os rios nascem, a maioria dos rios nascem de fontes subterrâneas. Então, esta é uma fonte de água viva. Se você cavar e você cavar bastante, você vai encontrar lá no solo, lá no fundo, uma fonte de água viva. São essas fontes subterrâneas, onde a água brota. E essa água faz bem para a saúde, não é uma água contaminada, porque ela está sempre viva, ela está sempre mudando. É uma fonte. Lá embaixo também existe uma correnteza. Veja, aqui diz que o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a fonte de água viva. E no lugar deste poço, desta fonte de água viva, deste rio, um rio também é uma fonte de água viva. No lugar desta água que é sempre nova, cavaram para si cisternas. Então, o que é uma cisterna? É um reservatório de água. Antigamente ele era cavado na terra. Hoje em dia ele pode ser feito até com uma caixa d'água. Mas basicamente a cisterna, ela guarda a água da chuva. E a água da chuva, logo que ela cai, se a sua calha for limpa e tudo mais, por 1 ou 2 ou 3 dias ela até pode ser consumida, né? É claro que tem algumas poluições hoje em dia, poluição não é o ideal, né? Você tomar água da chuva, né? Ainda mais nos dias de hoje com a poluição que tem. Mas, digamos, no tempo de Cristo, no tempo do Antigo Testamento, havia bem menos poluição. Então, a água da chuva, ela era consumível. Então, as pessoas tomavam a água da chuva. O problema é que depois de 3, 4, 5 dias, nessa água começam a se proliferar bactérias. Começam a se proliferar micro-organismos, algas. E essa água morre. Por isso que ela é chamada de água morta, em comparação com a água viva. Veja, os povos antigos não entendiam muito de micro-organismos, mas eles viam o resultado. Olha, essa aqui tem uma fonte embaixo, né? Essa água de um poço, todo dia a gente pode tirar a água e a água está sempre limpa. E essa aqui, que fica a água da chuva, no 3º, 4º, 5º dia começa a ficar verde a água, e se a gente tomar faz mal. Eles entenderam isso pela prática. Porém, tem um detalhe, queridos. A cisterna, ela traz uma certa comodidade. Você não precisa cavar muito para fazer uma cisterna. Você cava um pouco na terra, você coloca um telhado em cima, você faz a água da calha correr para lá e você tem água. Enquanto para você achar uma fonte, você precisa cavar muito. E a fonte nem sempre está onde você quer. Por exemplo, você pode fazer uma cisterna do lado da sua casa, mas talvez ao lado da sua casa não tenha uma fonte de água para um poço. Nos tempos antigos, os poços eram muito difíceis. Então você tinha que cavar à mão, você tinha que fazer um buraco aí, imagina, 30, 40, 50 metros, às vezes até mais de profundidade, cavado à mão, pessoas cavando, tirando aquela terra, dava muito trabalho. E você precisava ir até o poço. Muitas vezes era fora da cidade, no caso lá na Samaria, você lembra daquela história de Jesus com a mulher samaritana? Ela tinha que sair da cidade para ir até o poço, até a fonte de água. Foi na beira desse poço que ela encontrou Jesus.
E o protesto de Deus aqui é dizendo: vocês abandonaram a fonte, vocês abandonaram a água viva e vocês cavaram cisternas. E o pior, essas cisternas são rachadas, suas paredes são rachadas e elas não retêm as águas. Vocês, além de ter água suja, a água de vocês vai embora. Do que Deus está falando, gente? Está falando de todo o sistema religioso e de tudo aquilo que nós na nossa vida colocamos para substituir a busca pela presença de Deus. De alguma forma, todo ser humano tem a tendência a buscar o menor esforço e acabar se acomodando. Então, ao invés de orarmos, nós pedimos que os outros orem por nós. Ao invés de adorarmos a Deus, a gente bota uma música para tocar. Ao invés de fazer um culto genuíno, onde o Espírito Santo tem a centralidade, e nós buscamos o Deus vivo e Ele fala conosco, é muito mais fácil nós ensinarmos o que está no nosso coração, fazermos uma aula ao invés de um culto, fazermos algo que estamos acostumados a fazer. E sabe, o sistema religioso é isso. Muitas vezes deixamos o Espírito Santo numa gaveta, porque buscar a Deus não dá muito trabalho. Buscar a Deus exige entrega, buscar a Deus exige santidade, exige rasgar o meu coração. E no lugar eu coloco o meu ego, no lugar eu me coloco na plataforma e eu sou o centro. Nós temos muitas igrejas no mundo hoje, onde o centro não está mais em Jesus, mas o centro está nas pessoas. Temos muitas igrejas no mundo, onde o Espírito Santo não tem mais liberdade. Onde no lugar de Deus, no lugar da fonte viva, se colocar as cisternas dos homens. Aquilo que as pessoas sabem fazer, aquilo que as pessoas gostam, o estilo que as pessoas amam. E é tudo tão agradável, tão fácil, tão palatável. É uma igreja fast food, comida rápida. Eu vou ali rapidinho, como alguma coisa espiritual, me alimento e vou embora. Não exige uma entrega. Apenas sacio a minha consciência e eu acho que está tudo ok, porque eu fui à igreja. Deixa eu perguntar para você hoje, você tem buscado a água da fonte da vida? Ou você está se alimentando de uma cisterna morta, que não preenche, que não sacia e que ainda traz doenças espirituais? Você está acomodado na sua fé ou você está em comunhão com o Deus vivo? Queridos, depois que você toma a água da fonte, depois que você toma a água viva, essa água geladinha, fresca, limpinha, você nunca mais quer tomar água suja. Você nunca mais quer se alimentar de mais nada. A água da vida tem tudo o que você precisa. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Nós vamos para o nosso natural. Nós nos enchemos de nós mesmos. E hoje eu quero fazer com você uma oração em que nós voltamos à essência, em que nós voltamos à comunhão com o próprio Deus. Pare de buscar em terceiros, pare de buscar em pastores, em padres, em líderes, aquilo que só Deus pode te dar, querido. Nós, pastores, os verdadeiros pastores são aqueles que conduzem as pessoas a Deus. E queremos que as pessoas tenham uma comunhão direta com Deus. Não fazemos as pessoas dependerem de nós, as pessoas dependem de Deus. Nós apenas somos facilitadores. Veja, nós também somos ovelhas do rebanho de Deus e ajudamos a guiar outras ovelhas no caminho do Senhor. Mas a igreja não gira em torno de nós. Nós não somos o centro, nada tem a ver conosco. Inclusive esse devocional aqui não tem a ver comigo, mas tem a ver com o que Deus quer falar com você. E eu oro todo dia pedindo que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor. Que não seja a minha opinião, mas seja a vontade de Deus. E sim, nós somos falhos, nós erramos, porque nós somos humanos, mas o nosso Deus, Ele não erra. Por isso, quanto mais eu beber da fonte de água viva, mais vida eu terei para compartilhar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer isso para você também. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos oferece uma água da fonte, uma água viva.
Uma água, Senhor, que sacia toda sede, que nos traz paz. Uma água, Senhor, que nos guia para a eternidade, o Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor, quando trocamos a Tua presença por qualquer outra coisa. Quando trocamos, Senhor, o ir à igreja por ficar apenas assistindo em casa o culto online. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor, quando trocamos a comunhão com os irmãos, a comunhão genuína, por amizades superficiais. Perdoa-nos, Senhor, quando trocamos a oração, o tempo de oração, o tempo de jejum, por qualquer outra coisa, quando trocamos a Tua presença por ficar assistindo série no computador. Perdoa-nos, Senhor, quando trocamos, Senhor, a Tua casa, Senhor, por qualquer outra casa. Perdoa-nos, Senhor, quando trocamos a verdadeira entrega por apenas um ritual religioso. Perdoa-nos, Senhor, quando nos acomodamos à nossa fé. Quando andamos, Senhor, saciados em nós mesmos, buscando métodos humanos para diminuir o esforço da entrega. Perdoa-nos, Senhor. Queremos buscar a água da vida. Queremos cavar mais fundo. Queremos, Senhor, andar contigo, porque sabemos que a fonte, ela é inesgotável. Ajuda-nos, Senhor, a manter esta fonte todos os dias em nós. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo, andarmos em novidade de vida, andarmos, Senhor, com alegria, andarmos com paz todos os dias da nossa vida. Precisamos de Ti, a fonte da vida. Vem, Espírito de Deus, fala conosco nesse dia. Renova nossas mentes, renova o nosso coração. Queremos nos entregar a Ti. Querido amigo e amiga, se você está longe de Deus ou você sente que você não se entregou de verdade, diga agora: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu me sujeito a Ti. Vem governar a minha vida, Jesus Cristo. Diga assim: Espírito Santo, vem habitar em mim. Eis aqui o Teu templo. Eis aqui a Tua casa. Toma-me, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Enche a Tua igreja. Queremos viver na adoração constante, na adoração verdadeira, todos os dias. É isso que oramos e é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. E até amanhã. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, bote no grupo da igreja. Compartilhe com as pessoas para que elas sejam resgatadas para a verdadeira comunhão com o Deus vivo. Um grande abraço e até amanhã.